quinta-feira, hoje tá sendo o dia da gente vir conhecer o escritório novo, já pensar em qual lugar escolher. A gestora está crescendo, então a gente está saindo do escritório antigo, que era um pouco menor, mais compacto, refletindo esse momento, né? Que a gente está crescendo equipe, crescendo questão dos investimentos mesmo. Então está sendo o momento aqui de conhecer. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar também os nossos novos planejamentos aqui para o canal, questão da carteira, patrimônio, e mostrar também para vocês, para você que está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like para você acompanhar todos os vídeos aqui dessa saga, rumo ao milhão. Então, um escritóriozinho aqui, mostrar um pouquinho, acho que é tranquilo de mostrar. Ali a gente tem um frigobarzinho, aqui a gente tem os postos, ali do lado tem algumas salinhas, né, onde o pessoal vai ficar também. Então, é um espaço bem legal, bem grande, tem espaço para reunião, tem um mini auditório também para fazer eventos. Então, estou muito animado e seguimos aí nessa caminhada. Hoje fizemos a mudança do escritório, que como eu tinha comentado, foi bem legal, foi bem intenso, carregamos bastante caixa, mas muito bom conhecer o escritório novo, tá lá com o pessoal. Agora vai ser o momento de acelerar as coisas, mas acredito que vai ser muito bom. Esse momento que a gestora tá vivendo. Estou aqui um pouco na correria, saindo do escritório, indo para faculdade. Vou mostrar um pouco da rotina por lá também, que eu acabei não mostrando ainda, né, nos outros vídeos, de como que é a rotina lá na faculdade. Hoje a gente recebe prova, vai ter essa expectativa aí também. Mas antes de mais nada, eu queria explicar, né, um pouquinho desse momento. Então, você falou gestor. Eu falei no último vídeo que eu ia explicar, né, o que é Private Equity. Eu estou trabalhando numa gestora de Private Equity. O que é Private Equity, Miguel? Private Equity nada mais é do que uma empresa que compra outras empresas. A gente faz isso através de um fundo de investimentos. Então, a gente monta um fundo de investimentos, capta recursos com investidores e, a partir disso, a gente compra outras empresas, né? Por que a gente compra essas empresas? No nosso caso, a gente atua particularmente nesse primeiro fundo, especificamente no setor de alimentos e bebidas, né? Então a gente adquire ali empresas de faturamento ali por volta de 20 a 100 milhões de reais de faturamento. A gente ajuda a gerir essas empresas, né? Então a gente se torna acionista. A partir disso, a gente ajuda a tocar ali as empresas, parte financeira, parte operacional. A gente tem essa veia bem operacional por aqui também. E a gente faz isso, e aí um ciclo de Private Equity, normalmente você fica dentro de uma empresa por cerca de 5 a 7 anos e você vende lá na frente por um valor maior do que o que você comprou. E é assim que um fundo de Private Equity ganha dinheiro. E essa semana, particularmente, foi bem legal, porque pude participar da primeira diligência presencial. Então, explicando um pouquinho o que é uma diligência, né? Quando você está no processo de comprar uma empresa, você passa por uma diligência, que basicamente é você ir lá contratar uma auditoria para analisar as informações daquela empresa, para ver se aquilo que eles passaram para a gente procede, se tem algum risco aí fiscal, financeiro, todas essas questões. E também você contrata advogados para fazer auditoria jurídica, né? Então, pegam lá, os advogados pedem uma pancada de contratos, de informações, e eles passam a analisar aqueles contratos, justamente para proteger a gente, né, que é o lado comprador, de algum risco. Por exemplo, se algum dos sócios de alguma outra empresa tiver algum problema criminal, estiver sendo processado por alguma forma, e isso implicar em algum risco para o nosso negócio, né? Principalmente algum risco financeiro. Normalmente é a parte que a gente mais se preocupa, né? E além, claro, parte criminal, que gere algum problema lá na frente. Então, a gente está passando por esse processo, né? E foi bem legal de poder participar presencialmente da minha primeira diligência, né? Que a gente foi visitar, foi na sede da empresa, eh, participamos lá, passamos algumas horas lá discutindo algumas coisas. Foi bem legal para poder participar dessa experiência. Um pouco da exposição que você acaba tendo quando você trabalha mais no middle market, né? Diferente de bancão da vida, que normalmente você, no começo, você vai fazer só parte operacional, tem pouca exposição. Então isso foi bem legal. Agora vamos lá para a faculdade. Acabei não conseguindo gravar na faculdade, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo em termos de datas de gravação do que eu esperava, mas enfim, faz parte, eu sempre falo, retratando a realidade aqui, né? Então acabou que teve oportunidade de eu gravar, acabei não gravando, enfim.
Queria falar aqui no final desse vídeo um pouco sobre planos, antes de atualizar vocês sobre o status da carteira, sobre o status do patrimônio de forma geral, né. Então eu gostaria de falar um pouco sobre planos, porque aqui o objetivo sempre também é tentar, na medida do possível, ajudar mais pessoas. E eu sempre falei muito sobre traçar planos, objetivos, ter metas, né, e no momento não é a realidade que eu vivo. Então, até falar um pouquinho sobre aqui, sobre o canal, né, porque no momento eu não tenho planos, um objetivo muito claro, mas eu acho que isso faz parte também, tá. Então quando a gente normalmente vive, pensa, a gente traça um objetivo até tal parte, né, e aí depois disso a gente fica um pouco perdido, um pouco confuso. Então é um pouco disso que eu tô vivendo, então eu não tenho um plano, uma meta bem clara pra traçar aqui pra vocês, pra gente ir seguindo junto. Óbvio, tem a meta do canal agora em si, né, de rumo ao 1.000.000, então é um norte pra gente, mas nesse momento eu não tenho, exatamente um plano claro para isso. Então, mas a gente vai traçando junto, bolando junto aqui para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Falando um pouquinho sobre carteira, não vou chegar a mostrar a carteira aqui nesse vídeo, destrinchar, mas tem sido um momento estranho, né, no mundo, porque vivemos essa a questão dos Estados Unidos, Irã, esse conflito que acaba polarizando muito e gerando muita instabilidade, né, no mundo, e nossos ativos acabam refletindo isso. Tivemos também outra reunião do Copom, queda mais uma vez da taxa Selic, estamos em ano de eleição, então vai ser um ano interessante, para dizer o mínimo, né, em relação às carteiras de investimentos. Temos Copa do Mundo também. Então a nossa carteira tem andado meio de lado recentemente, não tem tido uma grande mudança, tem ativos que estão caindo mais, outros ativos acabam compensando, então a gente não teve nenhuma grande mudança. E o que eu sempre falo aqui para vocês também é que a gente tem pequenas metas, né, que eu chamo de checkpoints, porque não adianta a gente só almejar um objetivo distante se a gente não tiver alguns pequenos durante o caminho para comemorar, aproveitar e para não terem os nortes. Então a gente tem que quebrar nosso objetivo em pequenos pedacinhos, né? Então vai estar entrando na tela agora, esses checkpoints, sendo que nosso primeiro objetivo é alcançar os 100 mil reais, e quando a gente alcançar os 100 mil reais, a gente vai conhecer algum restaurante chique, algo extravagante para poder conhecer. E então vamos mostrar agora para você como está o patrimônio total. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o que vocês querem ver aqui da rotina, do dia a dia, que eu trago aqui de conteúdo para vocês. Isso é muito importante e me ajuda muito. Agora sim, patrimônio acumulado neste momento é de R$ 57.872, como vocês podem estar vendo aqui ou aqui, não sei de qual lado. Não subimos muito desde a última atualização, que já faz um certo tempo. Então, faz parte um pouco da rotina do momento. Então, como eu disse, vamos pensando juntos em planos. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal Miguel Marcolino.